Olá, bom dia. Bom dia, meus irmãos, meus amados, queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra Viva, programa voltado para a Palavra de Deus. Espero que você tenha um ótimo dia. Espero que você esteja, tendo um ótimo dia aí, dia 23/7. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês tenham um ótimo dia. Que a graça de Deus esteja cada vez mais diante de vocês e que a salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance a vida de cada um de vocês. Eu agradeço a presença de cada um que assiste ao vivo. Outros vão assistir depois pelo YouTube, pelo Substack e pelo Hubble. Por isso eu agradeço a vida de cada um de vocês que estão me acompanhando aí todos os dias. Esse programa é um programa voltado para a leitura expositiva da Palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, e através da leitura da Bíblia Filamente, essa Bíblia aqui, Bíblia Filamente, para vocês verem aí direitinho, Filamente. Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, Bíblia Filamente. Essa Bíblia, você abaixa o aplicativo, no aplicativo você tem todos os estudos, com áudio, com vídeo, com tudo. É uma Bíblia de estudo, custa caro, custa aí de R$120. Você acha até 150 se for numa livraria evangélica. Mas é uma Bíblia muito boa, Bíblia abençoada. Você tem ela, a Bíblia digital, você ouve ela digital. Você também ela física, Bíblia slim, fininha, fácil de levar, fácil de manusear, Não é uma Bíblia difícil, tem uma letra um pouco grande, fácil de ler também. Então, compra a sua Bíblia Filamente e venha comigo nessa jornada. Fica comigo aí que nós estamos fazendo a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Estamos no livro de Josué. Hoje vamos ler até o capítulo 15 de Josué, capítulo 13, 14 e 15. E sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra Viva, programa para a leitura da Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. Vamos para o nosso louvor tema dessa série de Josué. Depois a gente volta na leitura da Bíblia. Cinco reis se ergueram com fúria e poder contra Dibão para fazer perecer. Mas Josué clamou ao Senhor dos céus, e a voz de um homem atendeu o próprio Deus. Sobre Gibeão o sol se deteve, e no vale de Aijalon a lua não se moveu. O dia se estendeu, a noite não chegou, e o Senhor por Israel pelejou. Grande é o Senhor, Rei de toda a terra, que por seus filhos entra na guerra com espada e poder.
Josué se encantou. Toda a colina e o vale que o Senhor lhe ordenou. Nenhum só dos reis pôde resistir, pois o Deus de Israel o céu sucumbir. Grande é o Senhor, Rei de toda a terra, que por seus filhos entra na guerra. Com espada e poder, com braço forte estendido, nenhum inimigo fica de pé. Todos são vencidos, a promessa se cumpre, a vitória é real, pelo poder do nosso Deus sem igual. Do norte uma multidão se ajuntou, como a areia do mar, Jabim os convocou. Junto às águas de Merom, com carros e corcéis. Mas o Senhor disse a Josué: não os temerás, ser fiel. Num só dia a vitória Deus entregou. Os cavalos já arretou, os carros queimou, Hazara a capital em cinza se tornou. Em toda a terra do norte o Senhor nos doou. 31 reis o Senhor abateu, do Jordão ao grande mar. Muito bem, de novo aí, voltando aqui, né? Nossa, vamos fazer a leitura da palavra de Deus na Bíblia, nossa Bíblia, nova versão transformadora, né? Na Bíblia, na versão NVT, uma Bíblia que traz uma versão por equivalência, né? Mas que procura trazer num contexto nosso, a nossa língua portuguesa, mas num contexto um pouco mais contemporâneo que o nosso, tá? E é um pouco, é bem mais fácil a leitura é mais fluida, tá? Então, lendo a Bíblia toda na versão NVT. Eu já li a Bíblia toda em outras versões. Eu já li a Bíblia quase umas 10 vezes completa já. Nos meus mais de quase 30 anos de conversão, né, de resgate do Senhor, eu já li a Bíblia várias vezes. Então, a intenção desse programa é trazer trazer a proposta, chamar a atenção hoje no nosso tempo, que é uma necessidade para haver uma mudança no nosso país, acabar com esse espírito, acabar ou amenizar que existe dentro das nossas igrejas, que é a falta da leitura expositiva, explanando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que foi o que os reformados fizeram. E hoje isso se perdeu, ninguém faz, até pastores e líderes de igreja não leem mais a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Simplesmente isso foi extinguido dentro da igreja, uma teologia progressista, uma teologia espiritualista e progressista, baseado na teologia da prosperidade, baseado em teologia da libertação. E surgiu novas filosofias, né? Hoje temos aí várias maneiras de fazer a exegese, a hermenêutica da palavra de Deus, usando um óculos, né, como um filtro para poder trazer a mensagem, fazer a interpretação da mensagem, né, e trazer para a igreja. Só que esse filtro, essa maneira de interpretar,
se estuda dentro das escolas teológicas. Só que as escolas de teologia estão todas tomadas pelo espiritismo, pela teologia da libertação, teologia da prosperidade, teologia integral, missão integral, vamos dizer assim, várias outras teorias que invadiu o meio cristão, autoajuda, psicologia dentro da interpretação e da leitura da palavra de Deus, psicanálise, existe um monte de bugiganga que jogaram dentro da palavra de Deus, dentro da igreja do nosso Senhor Deus, para poder confundir os crentes e encher eles uma bagagem pesada, uma bagagem sufocante, que não faz parte daquilo que Deus criou para a igreja e, portanto, vira um fardo pesado a ser carregado ao longo do tempo. E são essas teorias e essas hipóteses que são jogadas dentro da igreja. E assim, a verdadeira doutrina, verdadeiro ensinamento da palavra de Deus foi distanciado e tirado de dentro da igreja, tá? Então o programa Palavra Viva é isso, é tentar chamar a atenção do povo de Deus, os crentes, ao retorno da leitura expositiva da palavra de Deus, com projetos, com planos dentro da igreja, com projetos, né, dentro da igreja, para que os irmãos voltem à leitura da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Mas tenho visto muita resistência, porque pastores e líderes não querem mais fazer isso dentro das suas igrejas. Eles acham que o Deus Herme, né, a forma da hermenêutica que eles têm, sua exegese, já é o suficiente para conduzir as pessoas a Deus. E isso é uma mentira do anticristo, do falso profeta, dos falsos profetas que estão enganando, porque eles mesmos não leem a palavra de Deus completamente até entendê-la, e ele mesmo não vive na vida dele aquilo que eles falam e quer que os outros sigam. Eles mesmos não vivem. Então há uma corrupção generalizada dentro das igrejas, e as igrejas evangélicas no Brasil estão mortas, caídas, necessitando de Cristo entrar dentro dos seus corações, dentro das suas vidas, e fazer essas igrejas nascer de novo, passar pelo processo do novo nascimento. Porque muitas das pessoas, nem isso entende, nem isso sabe. O que é o novo nascimento? O que é nascer de novo? Está lá em João 3. Muitos nem passaram pelo processo do novo nascimento, porque isso não lhe foi pregado. Esse Cristo, através do Espírito Santo, faz a pessoa nascer de novo, nem foi ensinado a ela. Então, aqui a minha atenção para isso. Então vamos orar e vamos para a leitura da palavra de Deus, aqui no programa Palavra Viva. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, porque não há outro nome como o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o Deus Yahweh, o Senhor é o Deus Yahweh, Deus Criador dos céus e da terra e tudo que nela há. Senhor, derrama do teu perdão, derrama da tua misericórdia e da tua graça sobre, Senhor, o teu povo. Senhor Deus, perdoa, Senhor, os pecados, Senhor. Nos perdoa, e nos ajude, ó Pai, a viver segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia. Ajuda, Senhor, a que a tua palavra seja declarada, que a tua palavra seja lida e expressada em todo este país, em toda essa nação, em todo o Brasil. Ajude, ó Senhor Deus. Abençoa, ó Pai,
esse programa Palavra Viva aqui no Facebook, no YouTube, no Substack e no Hubble. Toda pessoa que estiver ouvindo, Senhor, essa mensagem, estiver ouvindo a palavra que vai ser lida, que entra nos corações, que mude essas vidas, ó Pai. Que esse programa seja um programa que venha ajudar as pessoas a entender e compreender a Tua palavra para a glória de Deus Pai. Ajuda, Senhor, que os algoritmos do Hubble, do Substack, do YouTube, do Facebook, que esses não impeçam, que essas inteligências não impeçam que a Tua palavra seja espalhada e anunciada como é aqui falada. Vá nas mentes e nos corações, onde estiver, no hospital, no leito ali onde está havendo problemas, Senhor. Pessoas estão passando por perigo, pessoas estão à beira de perder as suas vidas, ó Pai. Entra nessas vidas, transforma. Abençoa, Senhor, essas vidas. Guarda, proteja, livra de todo mal. Ajuda, Senhor, a Tua igreja, para que a Tua igreja leve a Tua palavra, para que a Tua igreja, Senhor, acorde e desperte nesse tempo, porque o grande dragão vermelho, Senhor, há um dragão, Senhor, que está querendo abocanhar o nosso país, a nossa nação, e instalar todo tipo de censura, todo tipo de perseguição nesse país. Por isso, ó Pai, a urgência de nossas igrejas passar por um avivamento, ó Deus, para que estejamos firmes na rocha que é o Senhor, para que não venhamos vacilar quando esse mal terrível que está prestes a cair sobre essa nação vai vir cair sobre essa nação, Senhor, e todos os corações serão testados se são exatamente do Senhor, porque o inimigo já tem, Senhor, trazido a derrota na vida dessas igrejas. Muitas igrejas, Senhor, já estão mortas, derrotadas e destruídas, ó Pai amado. Derrama, Senhor, do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Senhor, estudo e essa leitura que vamos ter agora da Tua palavra, a palavra de Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, amém. E amém, meus irmãos. Deixa eu buscar uma imagem aqui para vocês verem. Eu mostro para vocês como que é a Bíblia Filamente. Obediência que nos leve. Ela tem em várias cores. Eu vou mostrar para vocês as três cores. E é interessante vocês verem, né? A Bíblia Filamente é uma Bíblia muito boa. A gente está fazendo a leitura nela, né? E é muito interessante, né? Aí eu vou fazer rapidinho aqui enquanto a gente vai conversando aqui. Eu vou fazer um slide aqui rapidinho para me mostrar para vocês, para que vocês comecem, né, a se familiarizar com essa Bíblia e vocês comprarem a Bíblia
Bíblia Filamente. E o Senhor por Israel pelejou. Grande é o Senhor, Rei de toda a terra, que por seus filhos entra na guerra. Tô trocando a Bíblia aqui. Com braço forte estendido, nenhum inimigo fica de pé. Todos são vencidos, a promessa se cumpre, a vitória é real, pelo poder do nosso Deus sem igual. De Maqueda a Libna, a conquista avançou. Laquis e Eglon, a mão do Senhor derrotou. Fazer aí, né? Hebron e Debir, cidades a cair, diante da força que de Deus vinha fluir. Do sul ao Negueb, a Josué se encantou. Toda a colina e o vale que o Senhor lhe Só. ordenou. Nenhum só dos reis Fazer aqui, pessoal, e salvar para que vocês pôde vejam, resistir, né? pois o Deus de Israel As quatro sucumbir. capas da Grande é o Bíblia. Senhor, Rei de Filamente. toda a terra, É um vídeo por rapidinho seus aqui. filhos entra na guerra, com espada e poder, com braço forte estendido, nenhum inimigo fica de pé. Todos são vencidos, a promessa se cumpre, Então, a é só para que vitória vocês é real, tenham uma pelo poder do nosso Deus sem igual. noção, né? Norte, uma multidão se ajuntou, como a areia do mar, Jabim os convocou. Junto às Bíblia águas de Filamente. Mera, com carros e corcéis. Imagens. Mas o Senhor disse a Josué: não os temerás, ser fiel num só dia. A vitória Deus entregou, os cavalos já Aí tá a imagem, né? São essas três o Senhor abateu, do Jordão ao grande mar, herança nos Ih, meu Deus do céu. Quero. Passa, quando eu colocar, eu quero aqui do lado, né? Vocês vão vendo, ó. Bíblia Filamente. Essa Bíblia maravilhosa. Deixa eu só um negócio aqui para melhorar aqui. Que a tua voz nos guie sempre, e a obediência em nós floresça e aumente. Lembrança da conquista, da luta e da falha. Não vai dar pra, Em Josué, dá pra mim fazer o que eu quero, né? Depois, buscamos na hora eu faço. Yahweh. Não vai ficar aí, né? Seja puro e sincero, para que a tua presença esteja sempre perto. Acã provou a dor da transgressão. Vou falar da Bíblia Filamente, eu vou deixar aqui do lado. Mas Vocês confissão e juízo tá vendo, né? perdão, e a tua face voltou a dar direção. Ei, ai, a estratégia divina brilhou, a emboscada certeira, a vitória selou. Senhor, ensina-nos a te ouvir com clareza, e em teus planos achar. Então tá certo. Então essa é a Bíblia Filamente, vocês podem estar comprando, adquirindo ela aí. Uma ótima Bíblia. Mas vamos para a leitura. Hoje nós vamos ler o capítulo 13, 14 e 15. Vamos para a leitura do capítulo 13. Em Ibal, a lei foi renovada, a aliança firmada, a jornada traçada. Mas A Bíblia fechou aqui. com astúcia e engano, Cabia a Bíblia de novo aqui. Acabou a Bíblia Filamente, fechou aqui no. soberano
aplicativo no computador que faz a leitura para vocês. Agora não quer. Agora não quer abrir. Não tá querendo abrir o aplicativo agora, né? Oh, meu Deus do céu. Mais a gente tá com pressa, mais o negócio atrapalha. Mas vai abrir. Que Deus nos ajude aqui para que venha abrir logo. A gente começar a nossa leitura. Vagando no deserto, a terra à vista, memórias do Egito, de um tempo de chorar, mas tua mão poderosa veio nos resgatar, e uma nova aliança vieste firmar. Que nos deste, do céu sustentou. Já tá abrindo. A roupa e a sandália, o tempo não gastou. De dia uma nuvem, de noite um clarão. Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: Você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas. O território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, na divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom, ao norte. Abrange o território de 5 governantes filisteus, de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos Aveus, ao sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada: toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. A terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano, a leste, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até Lebo-Amate e toda a região montanhosa a oeste, desde o Líbano até Misrefote-Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo este território como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido sua porção de terra como herança a leste do Jordão, designada para eles por Moisés, servo do Senhor. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale do Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, passando pelo planalto além de Medeba até Dibon. Também abrangia todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Esbom, e se estendia até a divisa de Amon. Incluía Gileade, o território dos reinos de Jesur e Maaca, todo o Monte Hermon e toda a região de Bazã, até Salcá. E também todo o reino de Og, rei de Bazã, que havia reinado em Astarote e Edrei. O rei Og era o último dos refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado. Mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesur e Maaca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhes havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale do Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, até o planalto além de Medeba. Abrangia Esbom e as outras cidades do planalto: Dibon, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete Saar, na colina acima do vale, Bet Peor, as encostas do Pisga e Bet Gesimote. O território de Ruben também incluía todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, o rei amorreu que havia reinado em Esbom. Seom havia sido morto por Moisés junto com os líderes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur
e Reba, príncipes que habitavam naquela região e eram aliados de Seom. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava mágica para prever o futuro. O rio Jordão marcava a divisa oeste da tribo de Ruben. As cidades e seus povoados ao redor nessa região foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como sua herança. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Gade. Seu território abrangia Jazar, todas as cidades de Gileade e metade da terra de Amon, até a cidade de Aroer, logo a oeste de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o território de Lodebar. No vale incluía Bet-Harã, Bet-Ninra, Sucote, Zafon e o restante das terras de Seom, rei de Esbom. A divisa ocidental acompanhava o rio Jordão e se estendia ao norte até a ponta do mar da Galileia, e depois fazia uma curva para o leste. As cidades com os povoados ao redor foram entregues aos clãs da tribo de Gade como sua herança. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da meia tribo de Manassés. Seu território se estendia desde Maanaim e abrangia toda a região de Bazã, todo o antigo território do rei Og e as 60 cidades de Jair, em Bazã. Também incluía metade de Gileade, bem como Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, segundo seus clãs. Essa foi a divisão de terras como herança que Moisés designou enquanto estava nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma de terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria sua herança. Capítulo 14. Muito bem, não vamos ler o 14, porque agora nós vamos ver o discernimento desse capítulo, que é aqui. Vamos. Esse é o vídeo 5, né? Da leitura de Josué 13, 14 e 15. A fé de Caleb e a herança das tribos de Josué 13 a 15. Aqui eu tenho um link, né? E o link, esse link aqui do canal, ó, ele tá acima na descrição do vídeo no Facebook. Você que tá no Facebook, vai aí em cima, clica nesse link, entra nesse canal, porque o Facebook vai apagar esse vídeo daqui a 30 dias. Então você tem que estar inscrito no meu canal lá no YouTube. E esse link te leva para a playlist do começo da leitura de Gênesis, para você vir lendo junto comigo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Então faça isso, vai lá, clica no link, você que está no Substack no Hubble, tá abaixo na descrição do vídeo. Clica, se inscreva no meu canal, entra lá, dá joinha, um like, tá? Para que vocês estejam sempre junto comigo, participando, tá? Vamos para a leitura. Um olhar aprofundado sobre a herança e a fé dos capítulos 13, 14 e 15 de Josué. Os capítulos 13, 14 e 15 do livro de Josué marcam uma transição crucial na narrativa da conquista de Canaã. Após as grandes vitórias militares sobre a liderança de Josué, o foco se desloca para a complexa e teologicamente rica tarefa da distribuição da terra prometida. Um discernimento cuidadoso desses capítulos revela temas interligados de fidelidade à aliança, a soberania de Deus na distribuição da herança, a importância da fé individual e as realidades da conquista completa. Capítulo 13. A terra por conquistar e a herança a leste do Jordão. O capítulo 13 inicia com uma declaração divina que estabelece o tom para essa nova fase. Já está velho, entrada em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Josué 13, 1. Esta afirmação sublinha uma verdade teológica central. A posse completa da terra não era apenas um resultado de esforços militares.
mas um processo contínuo que exigiria fé e obediência das tribos individuais. Esse capítulo detalha as terras que ainda não haviam sido conquistadas, principalmente nas regiões costeiras dos filisteus e nas áreas ao norte. A menção explícita dessas terras serve como um lembrete de que a promessa de Deus era maior do que a realidade presente de Israel. Caberia a cada tribo, em sua respectiva herança, a responsabilidade de expulsar os habitantes restantes. Em seguida, o texto se volta para as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, que já havia recebido sua herança a leste do rio Jordão, sob a liderança de Moisés. A repetição dessa concessão de terra reforça a continuidade da liderança e da aliança de Deus e Moisés para Josué. É significativo que a tribo de Levi não receba uma porção da terra, pois o Senhor Deus de Israel é a sua herança. Josué 13:33. Sua vocação sacerdotal e sua dependência direta de Deus os distinguia das outras tribos que teriam na terra a sua fonte de sustento e identidade. Então a tribo de Levi ficou sem receber uma porção de terra como sua, mas recebeu cidades dos levitas, onde cada tribo tinha a obrigação de dar cidades para os levitas morarem e os seus arredores, para eles cuidarem, do seu gado, cuidarem das suas ovelhas e viverem nela. Agora vamos para a leitura do capítulo 14 de Josué. 14. As demais tribos de Israel receberam como herança as terras em Canaã designadas pelo sacerdote Eleazar, por Josué, filho de Num, e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para as 2 tribos e meia do lado leste do rio Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança para os levitas. Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma de terra, mas apenas cidades para morarem, com pastagens ao redor para seus animais e todos os seus bens. Assim, os israelitas distribuíram a terra exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: "Lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim quando estávamos em Cades-Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou. E ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu." Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Quiriate-Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque, e a terra descansou da guerra. Capítulo 15.
Muito bem. Aí está o capítulo 15, mas não vamos ler o 15. Vamos ver o discernimento desse capítulo 14. Caleb, um testemunho de fé e perseverança. Em forte contraste com a menção das terras ainda por conquistar, o capítulo 14 apresenta a inspiradora história de Caleb. Aos 85 anos, ele se aproxima de Josué, não com um pedido de aposentadoria, mas com a reivindicação da promessa que lhe fora feita por Deus 45 anos antes de sua fidelidade ao espiar a terra. Números, é que está no livro de Números 14:24, a gente já leu. Volta e assista a toda a série de leitura do livro de Números para você entender aqui a história de Caleb. No final desse livro, ou aí em cima, você que está assistindo pelo YouTube não, né? Pelo Substack, pelo Hubble, pelo Facebook. No Facebook, aí em cima está a descrição, na descrição do vídeo, desse vídeo que eu estou falando aqui, né? Na descrição do vídeo, tem o link que te leva para o meu canal para você se inscrever e começar a leitura de Gênesis até aqui a esse ponto, mais Evangelho de João, livro de Jó, primeira, segunda e terceira carta de João, e é a carta de Judas e a carta de Hebreus. Tá bom? Então, importante que você se inscreva no canal e venha assistindo toda essa série de leitura da palavra de Deus com explicação, para que você entenda essas coisas, tá? O pedido de Caleb por Hebron, uma região montanhosa habitada pelos temíveis Anaquins, descendentes dos gigantes, é um poderoso testemunho da fé inabalável. É um poderoso testemunho de fé inabalável. Enquanto a geração anterior tremeu de medo diante desses mesmos gigantes, Caleb declara com confiança: o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Josué 14:12. Sua força aos 85 anos não era meramente física, mas fruto de uma vida inteira de confiança em Deus. A concessão de Hebron a Caleb serve como um modelo para as demais tribos. Demonstra que a posse da herança não era automática, mas condicionada à fé e à disposição para enfrentar os desafios. A história de Caleb é um farol de esperança e um chamado à ação, mostrando que a idade não é uma barreira para a fé. É uma barreira para a fé, e que as promessas de Deus são fiéis para aqueles que perseverarem. Então, tá vendo? Apesar deles terem a promessa de receber a terra prometida como herança, mas eles precisam permanecer em fidelidade e obediência. Tomar posse de toda a terra era questão de fé, de ter que ir lá e lutar pela sua propriedade, como Deus disse que era deles. Então eles tinham que ir lá e lutar pela posse da sua terra e da sua herança, tá? Então, assim também você tem disponível hoje, se você crê, se você buscar fé no único Deus verdadeiro, Deus tem uma terra para você. Deus tem uma herança para você. Só que no tempo da igreja, nesse tempo, na mordomia da igreja, do qual estamos passando, até o tempo da tribulação que virá, a sua terra não é aqui na terra. A igreja de Jesus Cristo, que é algo diferente, não recebeu nenhum palmo de terra aqui neste mundo. Nós não somos deste mundo. Jesus disse: eles, como eu não sou deste mundo, eles também não são deste mundo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 17. Guardei, o Senhor Jesus disse: eu os guardei ele com o nome que tu me deste. E agora eu vou para junto de ti, ó Pai. Então, guarda eles agora em meu nome. Que eles sejam guardados e preservados no nome do Senhor. Então, assim também,
nós somos guardados quando cremos e confessamos Jesus. Somos guardados para tomar posse de uma herança celestial. O reino dos céus é destinado hoje a todo aquele que crê e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então a sua fé tem que ser que nem a fé de Caleb. Por mais que você acha que você não mereça, porque a sua carne, o seu pecado vai lhe confrontar a sua mente. Você vai achar que você não merece, porque você já fez muitas coisas terríveis, você já cometeu muitos pecados, você já fez uma série de coisas que prende você que deixa você preso num cadeado. Mas não permita isso. Escute a palavra de Jesus, que veio oferecer perdão e salvação a você. Confia no Senhor. Ele é o seu Deus. Ele está aqui disponível para te salvar nesse dia. Então, confia a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. E Ele está disponível para você, para te libertar e tirar dessa cegueira espiritual a qual você está vivendo. Então você precisa crer para que você também venha tomar posse do céu. Seja como Caleb, seja um homem de fé, entra nessa guerra, decida em nome de Jesus confiar a sua vida a Ele, e Ele te dará vitória sobre todo esse pecado, o qual você está amarrado, está acorrentado. Jesus vem para te libertar dessa escravidão do pecado. Basta você crer e confiar a sua vida a Jesus Cristo, e Ele vai transformar, e Ele vai te colocar nas regiões celestiais. Ele vai te marcar com o selo do Espírito Santo para o dia da redenção, para o dia que Ele arrebatar e levar a sua igreja. Você será um vencedor nesse dia e você irá tomar posse da sua terra. Não olhe para esse gigante que está dentro de você. Não fica preso ao seu pecado. Não fica preso à tradição. Não fica preso às imagens de escultura. Não fica preso às falsas religiões. Não fica preso à sua justiça. Não acha que você é capaz de fazer boas obras e que ao fazer boas obras aqui na terra, bondade ao vizinho, bondade ao morador de rua, dar esmola, fazer caridade, ajudar a pai, como é que fala? A ajudar entidades filantrópicas, você está fazendo uma caridade e que essa caridade vai contar para a sua salvação eterna. Essa caridade não conta para a sua salvação eterna. Fazer boas obras é um dom gratuito de Deus que é colocado na vida daqueles que são selados pelo Espírito Santo ao crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Quem confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, crendo que Ele morreu e ressuscitou para pagar pelos seus pecados, você também toma posse da terra prometida, que é os céus, a salvação, livrando a sua alma da condenação e da ira eterna de Deus que vai cair sobre todos os rebeldes. Então seja um homem corajoso como Caleb, não seja um covarde que deixa que essas dificuldades, que deixa que as suas obras sejam maior. As suas obras não é maior do que o sangue regenerador de Cristo. A sua religião não é maior do que o sangue de Cristo que foi vertido naquela cruz para pagar os seus pecados a Deus, para que você fosse aceito na igreja de Deus e chamado de filho de Deus. As suas obras não é maior do que o sangue de Cristo, porque as suas obras diante de Deus
é considerado como o trapo da imundícia. Não serve para nada, é um cheiro mau. Você faz essas obras porque você quer se engrandecer, porque você tem interesse. Você faz essas obras para você se ver como justo, para você ostentar, para você mostrar para as pessoas como você é um homem bom, como você é uma ótima pessoa, e por isso as pessoas vão falar e dizer que você merece ir para o céu. Mas a fala das pessoas e o reconhecimento da sociedade por acharem você ser um homem bom não é maior do que o sangue de Cristo. Sabe por quê? Porque a sua dívida, ela é uma dívida eterna. Porque você ofendeu um Deus eterno, um amor eterno, uma graça eterna, uma bondade eterna. Você ofendeu um Deus infinito. Então, se você deve a um Deus infinito, a proporção da sua dívida é a proporção da honra devida a Ele. Então você tem um pagamento que é eterno. Você não é eterno. As suas obras não é eterno. E a palavra de Deus demonstra desde Gênesis 3, 21, que só há perdão de pecado, só há remissão de pecado através do derramamento do sangue de um injusto pelo injusto. Jesus foi o justo pelo injusto, por nós. Então você tem que vir, você tem que ter coragem, você tem que enfrentar esses gigantes, que nem Caleb enfrentou esses gigantes e tomou posse de Hebron, tomou posse da sua terra prometida e foi vitorioso. E Davi chegou a reinar 7 anos nessa cidade. O primeiro rei de Israel, verdadeiro, segundo o coração de Deus, reinou em Hebron, estabeleceu o reino de Deus aqui na terra por meio de Israel. Já esteve na cidade de Hebron, nas terras dos descendentes de Caleb, um povo abençoado que creu. E o mais incrível é que Caleb, ele é dos queneus, né? Caleb, filho do Queneu. Queneu era um estrangeiro que estava como escravo lá no Egito. Caleb não era nem israelita. Os seus descendentes se tornaram depois israelitas pela mistura e pelo casamento com o povo de Judá, porque foi ali a região. Mas Caleb não era. Se Caleb, que era um estrangeiro, pôde alcançar a bênção de Deus na terra do Senhor, porque creu e expulsou os gigantes, por que você também não pode expulsar quando Deus está disponível a você pela sua palavra? Basta você crer e confessar Jesus como seu único suficiente Salvador. Creia nisso. Se você nunca viu esse tipo de proposta, se você nunca viu essa palavra, então guarda no teu coração, vá no seu quarto, vá em um quarto, em um local reservado, ore a Jesus entregando a sua vida a Ele e confia nele e você será salvo. Tá? Vamos ler aqui agora eu não lembro se a gente já leu 15, né? Vamos ler o 15 aqui. Deus nos guiou com sua mão. 15. A gente não leu lá, né? Temos que ler aqui o 15. Capítulo 15. As terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendiam para o sul, até a divisa com Edom, e chegavam ao deserto de Zin, no extremo sul. A divisa ao sul começava na extremidade sul do Mar Morto, seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zin e prosseguindo até Esrom, ao sul de Cades Barneia. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali passava por Asmon, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa leste se estendia ao longo do Mar Morto até a foz do Rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto, subia dali para Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. A partir desse ponto, passava pelo vale de Acor até Debir, fazendo uma curva para o norte em direção a Gilgal, que ficava de frente ao desfiladeiro de Adumim, do lado sul do vale. Dali a divisa se estendia para as águas de En-Semes até En-Rogel.
Depois passava pelo vale de Ben-Hinom, pela encosta sul dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Em seguida estendia-se para o oeste, até o alto do monte acima do vale de Hinom, e continuava até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte para a fonte nas águas de Neftoa, até as cidades do monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Baalá, isto é, Kiriat-Jearim, rodeava Baalá em direção ao oeste, até o monte Seir. Passava pela cidade de Quesalon, na encosta norte do monte Jearim, descia a Bet-Semes e passava por Timna. Depois a divisa continuava até a encosta do monte ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicrom e o monte Baalá. Passava por Jabneel e terminava no mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Calebe, filho de Jefoné. Calebe recebeu a cidade de Kiriat-Arba, isto é, Hebrom, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque. Calebe expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sesai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriat-Sefer. Calebe disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou a cidade, e Calebe lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá situadas ao longo da divisa com Edom no extremo sul eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor Adata, Keriote Esrom, isto é, Azor, Amã, Sema, Moladá, Azar Gadá, Esmon, Bet-Pelete, Azar Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com os povoados ao redor. As seguintes cidades situadas nas colinas do oeste também foram entregues a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. 14 cidades com os povoados ao redor. Também foram incluídas Zenã, Adasa, Migdalgade, Gileã, Mispá, Jocteel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. 16 cidades com os povoados ao redor. Além dessas, também foram entregues Líbina, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Akzibe e Maressa. 9 cidades com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom, com os assentamentos e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para o oeste e incluía as cidades perto de Asdod, com os povoados ao redor. Também incluía Asdod, com os assentamentos e povoados ao redor, e Gaza, com os assentamentos e povoados ao redor, até o ribeiro do Egito e ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá também recebeu estas cidades na região montanhosa: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, isto é, Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo. 11 cidades com os povoados ao redor. Foram incluídas ainda Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, isto é, Hebrom e Zior. 9 cidades com os povoados ao seu redor. Além destas, também foram entregues Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. 10 cidades com os povoados ao redor. E ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom. 6 cidades com os povoados ao redor.
também Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades com os povoados ao redor. No deserto ficavam Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibzã, a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Sem igual. Do norte uma multidão se ajuntou. Capítulo 16. Como a areia do mar, Jabim os convocou. Junto às águas de Merom, com carros e corcéis. Mas o Senhor disse a Josué: não os temerás, ser fiel num só dia. A vitória Deus entregou, os cavalos já arretou, os carros queimou, a Sara capital em cinza se tornou. Em toda a terra do norte o Senhor nos doou. 31 reis o Senhor abateu, do Jordão ao grande mar herança nos deu. Muito bem. Aí nós temos, né? Leitura. Só que eu esqueci de fazer a leitura, né? Do Word aqui. Vamos ler o Word aqui. A vasta herança de Judá e o desafio da posse. O capítulo 15 detalha minuciosamente as fronteiras e as cidades destinadas à tribo de Judá, a tribo da qual descenderia a linhagem real de Davi e, finalmente, o Messias que é Jesus. A extensão e a proeminência do território de Judá refletem a bênção profética de Jacó em Gênesis 49, 8 a 12. Clica aí no meu canal aqui em cima no Facebook, tá? E vocês vão ler esse capítulo aí, ó, capítulo 49, para vocês entenderem essa bênção que Jacó abençoou Judá e o cedro de justiça, né? Ou o cedro do rei não se afastaria da casa de Judá. Então, clica aí no link, se inscreve no meu canal e comece a assistir a série da leitura na playlist de Gênesis, tá? Até chegar no capítulo 49 de Gênesis. A descrição geográfica detalhada não é apenas um registro administrativo, mas uma afirmação da fidelidade de Deus em cumprir sua promessa de dar a terra ao seu povo. Dentro da narrativa da herança de Judá, a história de Caleb continua com a conquista de Derbe e o episódio envolvendo sua filha, Axa. Otiniel, sobrinho de Caleb, conquista a cidade e, como recompensa, casa-se com Axa. A ousadia de Axa em pedir a seu pai não apenas a terra, mas também fontes de água, e a generosidade de Caleb em lhe dar as fontes superiores e as inferiores. Josué 15:19 oferece uma bela ilustração da relação de Deus com seus filhos. Assim como Axa se aproximou de seu pai com confiança, os crentes são encorajados a se aproximar de Deus em oração, pedindo as bênçãos necessárias para florescer em sua herança espiritual aqui na terra. Não herança terrena, não prosperidade que nem ensina a demoníaca teologia da prosperidade ensinada por essas igrejas evangélicas, mas a herança celestial que é os céus, o reino dos céus destinado à igreja, porque o reino terreno é destinado a Israel e não à igreja. Então, por isso, a importância de nós vivermos aqui nessa terra, lendo a palavra de Deus, entendendo que a igreja não tem um palmo de terra aqui na terra. Nós não temos bênção nenhuma de riqueza aqui nessa terra. As nossas heranças é no céu, é lá com o Senhor, tá? Mas viremos com Ele como a esposa depois da bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo com a sua igreja. Nós viremos morar aqui na terra, não para ser dono de nada, mas junto com o esposo que é Cristo, regendo o reino de Deus aqui na terra, representando, né, o corpo de Cristo
aqui nessa terra junto com o povo de Deus, que será Israel, que será restaurado e será a cabeça das nações. Nós estaremos auxiliando nossos irmãos judeus nessa terra que eles vão tomar posse dessa terra. É deles. O Senhor deu a Jesus e Jesus vai tomar posse de toda a sua herança, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, de todo o reino. Ele é digno de reinar na herança do Senhor, que é as terras que foi prometido ao herdeiro, falando como um só, ao seu descendente, no singular. Deus prometeu a Abraão e não no plural. Ao seu descendente darei toda essa terra. Deus repete isso por duas vezes. Uma vez ele fala aos seus descendentes, no plural, que é o povo de Israel, através da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, e ao seu descendente, falando no singular. Então, as terras de Israel têm um dono. Israel só ia viver na terra enquanto obedecesse, porque eu já li, já demonstrei lá no livro, né, no livro de Levítico, que é Levítico 25, alguma coisa assim, que o povo de Israel era o quê? Era arrendatários na terra, eles não eram proprietários da terra. A terra era do descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Então Israel era arrendatário, iam ficar na terra até que o verdadeiro dono viesse, que é o Messias, o profeta, o anjo do Senhor. Tá? Então Israel estava vivendo uma terra arrendada a eles. E a bênção de viver na terra, de tomar posse da terra e viver nela e sobreviver dela, estava ligado à obediência à lei, estava ligado à obediência ao Senhor. Só que Israel nunca conseguiu, como nação, como todo o povo de Deus, todos eles, sem nenhum deles pecar contra o Senhor, isso nunca aconteceu. Desde quando Deus tirou do Egito, mesmo quando eles viram os milagres de Deus, eles continuaram pecando contra Deus. Então, como nação, como povo e nação, eles nunca conseguiram serem completamente santos e dedicados a Deus, porque sempre houve um israelita que pecasse. Mas Deus irá fazer deles um povo santo quando Cristo vier, no final da tribulação, quando eles estiverem cercados pelos seus inimigos e clamarem: bendito que vem em nome do Senhor, e eles verão o Senhor Jesus e eles crerão nele, e assim todo Israel será perdoado e todos se converterão ao Senhor. E aí Israel será perdoado do seu pecado e será restaurado, e o Senhor Jesus, como proprietário e Senhor de toda a terra, vão dar herança por completo a todo Israel, para eles viverem nessa terra durante os 1000 anos, que é o milênio que a terra vai passar debaixo do descendente de Judá. Aquilo que Jacó profetizou e disse a respeito da tribo de Judá. Tá? Então, Jesus Cristo é esse Senhor. No entanto, o capítulo termina com uma nota de realidade sóbria. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém, até o dia de hoje. Josué 15:63. Essa conquista incompleta em Jerusalém prenuncia as dificuldades futuras de Israel e serve como um lembrete constante da necessidade de vigilância e obediência contínua. Em suma, os capítulos 13 a 15 de Josué oferecem um discernimento profundo sobre a natureza da herança divina. Eles revelam que a promessa de Deus é certa, mas sua plena realização exige participação ativa, a fé perseverante e a coragem de seu povo. A tensão entre a promessa total e a posse parcial é um tema que percorre toda a história de Israel e ressoa com a jornada de fé dos crentes
em todas as épocas, que vivem na certeza das promessas de Deus, enquanto ainda lutam com as realidades de um mundo caído. Então temos que lutar constantemente para manter a nossa posição, não para a nossa salvação, porque o cristão, uma vez salvo, ele está completamente salvo. Não há perca de salvação para o Filho de Deus. Está entendendo? Então, uma vez que estamos salvos para sempre. Como não temos herança nenhuma nessa terra, então temos que permanecer firme, fiel à palavra de Deus, marcando a nossa posição de não se deixar levar por este mundo. A câmera está toda hora aqui apagando e voltando o tempo todo. Isso é por causa da claridade lá atrás. Então, meus irmãos, nós devemos permanecer fiéis, vigilantes, guardando a nossa posição no Senhor. E para isso Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nessa caminhada e nessa jornada. Tá bom? Então assim nós encerramos, né, essa leitura, essa jornada maravilhosa, né, aqui pela Bíblia Filamente, né, nova versão transformadora, que é a Bíblia de estudo, qual eu tô usando, né? Eu tenho nessa cor aqui, né? Então, essa cor aí, ó, tá? Essa Bíblia maravilhosa, e que tem também a Bíblia no aplicativo para você ler, para você estudar. Você que está no seu trabalho, você que está numa recepção, você que tem tempo aí para ficar olhando o seu celular, você pode ver aí no seu celular e ficar aí, né, estudando a palavra de Deus através do aplicativo da Bíblia Filamente. Tá bom? Então vamos orar e vamos encerrar, né, mais essa leitura maravilhosa da palavra de Deus aqui no nosso abrir o negócio aqui, abrir outra coisa, o nosso programa Palavra Viva. Então vamos orar e encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado, Senhor, por essa graça e essa bênção maravilhosa. Ó Senhor, abençoa a mente das pessoas que assistiram, das pessoas que ouviram e viram a tua palavra sendo lida e explicada aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, entra nas mentes e nos corações. Derrama, Senhor, da tua bênção, derrama da tua salvação nesse país, nessas igrejas por esse Brasil. Que essa palavra entre nessas vidas e transforme elas de dentro para fora, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, ó Pai amado. Reaviva as igrejas, reaviva o seu povo, colocando na mente dos líderes, Senhor, a necessidade da leitura expositiva da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ó Senhor nosso Deus, faça isso para a louvor e glória do teu nome, ó Pai amado, Pai querido. Derrama do teu amor, da tua misericórdia sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer aqui nessa terra. Derrama, Senhor, da tua graça, do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade sobre as vidas, Senhor, dessas pessoas. Em nome de Jesus, ó Pai amado, vá por esse Brasil, vá em todas as igrejas, em todos os hospitais, em todas as favelas, em todos os becos, em todas as escolas, onde tiver alguém precisando dessa palavra, leve essa palavra através do smartphone, da TV, do computador, do notebook, de um tablet, aonde uma pessoa puder assistir. Coloque esse vídeo para que ela assista, Pai, para que o coração dela seja impactado pelo poder da tua palavra, que a tua palavra é viva e eficaz e transforma a vida das pessoas. Ajuda essas pessoas, ó Pai, a serem salvas pelo poder do Espírito Santo, conduzindo elas a Jesus Cristo pela palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês que hoje esteve aí junto comigo. Vou deixar no final aqui 3 playlists para que vocês possam acompanhar. Então, depois do louvor do tema, né, aqui do nosso livro de Josué, eu vou deixar uma playlist. Eu vou deixar 3 playlists aqui para você
começar a ler a palavra de Deus expositivamente, junto comigo, entendendo os textos, na narrativa da história. Vou deixar do Gênesis, do Evangelho de João e da Carta aos Hebreus. Então vai lá e começa a assistir essas playlists para que você possa aí ser abençoado pela palavra de Deus, que é palavra viva, e dá vida e vida eterna. Você não quer ter vida? O único meio de você ter vida é através da leitura da palavra de Deus. Você não consegue ter vida através das filosofias, através de psicologia, através de medicamentos e remédios. Tudo isso é apenas um paliativo das suas dores e dos seus problemas que há dentro de você. Mas a vida verdadeira, que é a vida eterna, que vai durar para sempre, ela só pode ser obtida através da palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, você terá vida e vida em abundância. Então, fica aí o louvor e depois eu vou deixar aí as 3 playlists para vocês, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a vida de cada um de vocês ficarem até aí. Não esqueça de dar o joinha, de se inscrever no meu canal, no canal Palavra do Avivamento, e marque o sininho em todos. Muito obrigado, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Cinco reis se ergueram com fúria e poder contra Dibão para fazer perecer. Mas Josué clamou ao Senhor dos céus, e a voz de um homem atendeu o próprio Deus. Sobre Gibeão o sol se deteve, e no vale de Aijalon a lua não se moveu. O dia se estendeu, a noite não chegou, e o Senhor por Israel pelejou. Grande é o Senhor, Rei de toda a terra, que por seus filhos entra na guerra, com espada e poder, com braço forte estendido. Nenhum inimigo fica de pé, todos são vencidos, a promessa se cumpre, a vitória é real, pelo poder do nosso Deus sem igual. De Maqueda a Libná, a conquista avançou. Laquis e Eglon, a mão do Senhor derrotou. Hebron e Debi, cidades a cair, diante da força que de Deus vinha fluir. Do sul ao Neguebe a Josué se encantou, toda a colina e o vale que o Senhor lhe ordenou. Nenhum só dos reis pôde resistir, pois o Deus de Israel o céu sucumbir. Grande é o Senhor, Rei de toda a terra, que por seus filhos
junto às águas de Merom, com carros e corcéis. Mas o Senhor disse a Josué: não os temerás, ser fiel. Num só dia a vitória Deus entregou. Os cavalos já arretou, os carros queimou, Hazara capital em cinza se tornou. Em toda a terra do norte o Senhor nos doou. 31 reis o Senhor abateu.